Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade, de Julius Payot. Esse livro realmente muito bom para você que quer melhorar os seus estudos, evitar a preguiça, fazer com que sua vontade se torne mais forte, fazer com que você não fraqueje diante de obstáculos. Então é uma obra imprescindível para nossa melhora como estudante, como pessoa que busca ter a vida intelectual. E vamos agora analisar o primeiro capítulo. Mas antes de analisar esse primeiro capítulo, é interessante que nós também observamos aí, o sumário, né, o índice, onde apresenta alguns aspectos para compreendermos melhor esse livro. Verificamos que no sumário, né, que existem os dois prefácios. Depois você vai ver que existe uma parte teórica, né, onde ele vai apresentar várias conceituações e explicações próprias, e existe a segunda parte, que é a parte prática, né, onde ele vai desenvolver melhor esses temas de uma forma concreta. E com isso nós iremos analisar aqui o livro primeiro, que trata dos aspectos preliminares. Depois tem o livro segundo, que trata da psicologia da vontade, o livro 3, que trata os meios interiores, e aí dentro depois da parte prática tem o livro 4, que trata sobre as meditações particulares, e o livro 5, os recursos do meio. Então aqui iremos analisar a parte teórica, o livro 1, preliminares, o capítulo 1, que tem como título O Mal a Combater, as diversas formas de abulia no estudante e no trabalhador intelectual. Então, por esse próprio título desse primeiro capítulo, nós já sabemos do que se trata, né? O mal a se combater. Qual é o mal de todo estudante, de todo intelectual? Que é basicamente aí, as diversas formas que existem de distração, ou seja, e de diminuição da nossa vontade. A abulia, que é colocada aqui, é a diminuição da vontade, a nossa fraqueza no estudante e no trabalhador intelectual. E segundo o Julius Payot, a causa de todos os fracassos e todos os males reside basicamente em um aspecto, é a fraqueza da vontade. Quando você fraqueja na vontade, você não atinge o sucesso. Então, a causa aí, dos fracassos, em grande parte, vem e é resultado da vontade que não foi bem aplicada, que não foi bem direcionada, né? O antagonista da vontade, ele é basicamente, pode-se dizer que é uma força contínua, e ela é chamada de apatia, né? Ou seja, preguiça, a indolência, pode-se dizer. Então existe a vontade e o inimigo da vontade, que é a indolência, que é a preguiça, e é algo contínuo, ou seja, você sempre vai ter esse direcionar para esse estado de apatia, estado de não fazer nada, estado de evitar fazer algo, basicamente. Então a vontade ela vai contra essa linha contínua de preguiça, de apatia, de não fazer nada. E ele coloca um trecho interessante, né? Renovar frequentes esforços é renovar essa luta contra esse estado natural, sem aliás obter contra ele uma vitória definitiva. Então, para se educar na vontade, é justamente tentar evitar esse estado natural. O estado natural é o estado de apatia, o estado de não fazer nada. E o estado da vontade é o estado de tentar fazer com que saia desse momento de apatia. Mas como se trata de um estado natural, normalmente você vai ser pressionado a voltar a esse mesmo estado natural de não fazer nada, ou de preguiça, etc. Então a vontade é tentar saber relaxar isso conforme a sua própria vontade, conforme o seu querer, basicamente. Renovar os frequentes esforços para concretizar algo, né? Então o esforço contínuo, por um longo tempo, ele é fruto da pressão, da necessidade. Quando você procura realizar algo e essa coisa ela é duradoura, normalmente é fruto de alguma necessidade, pressão no trabalho, ou seja, pressão na escola, ou qualquer coisa do tipo, vai ser fruto aí dessa necessidade, é que o seu esforço vai ser contínuo. Agora, o que há na obra do Julius Payot é como desenvolver esse esforço contínuo, não só baseado em uma necessidade de urgência, mas sim com o seu próprio direcionamento, com o seu próprio estudo, basicamente. Esse é o detalhe aí muito interessante da obra, né? E existe o chamado embotamento gradual da energia, ou seja, quando você inicia uma determinada carreira, você inicia sempre com energia. Por exemplo, você vai fazer faculdade,
sempre os primeiros períodos você vai estar mais enérgico, você vai estar mais ativo, você vai estar querendo mudar as coisas, você vai estar sempre ativo, querendo aprender novas coisas. Isso em qualquer área, né? Quando você inicia um emprego novo, quando você inicia um curso novo, e com o passar do tempo, parece que essa energia vai gradualmente diminuindo e você vai acabando voltando ao estado de apatia, o estado que eu já mencionei, o estágio inicial, né, que não está elevado, e sim estado contínuo, né? E ele diz que esse botamento gradual da energia ele ocorre, né, quando a inteligência ela enfraquece pela falta de exercício e com ela a atenção e o vigor do raciocínio da reflexão vai sendo diminuindo com o tempo, né? Então é interessante manter esse estado inicial todo o tempo, né? Então ele vai tratar na obra justamente de manter esse estado contínuo, né? Quando você faz os seus primeiros períodos de faculdade e tem aquela empolgação, né? Não só pelo fato de estar iniciando o curso, estar gostando daquilo, mas pela própria questão de estar no início, né? E com o tempo você vai se acostumando, né? Nos empregos também isso acontece, etc, né? E então ele fala que o objetivo do livro é fazer com que esse estado se mantenha, né? A preguiça ela é um mal a se combater, porque a preguiça ela não produz nada e a vontade bem direcionada, bem feita, vai produzir coisas muito interessantes. Então, o preguiçoso ele não vive bem, né? Repare que ele dá exemplo, né, daquela pessoa que, por exemplo, que acorda muito tarde, a pessoa que não tem vontade nem de conversar, que ela está sempre de cabeça baixa, ela não está ali bem, né? Você olha para o rosto da pessoa e vê que ela não está disposta a fazer alguma coisa, sempre está reclamando e sempre não está pronta para realizar algo. Então a preguiça é, de certa forma, uma doença que deve ser evitada, né? E é um esforço contínuo evitar a preguiça, né? E a felicidade é um ato ativo. Se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que ter iniciativa, né? Por exemplo, se você quer se divertir, você tem que se deslocar da sua casa para ir, por exemplo, dar uma volta com a família no shopping, né? Então, basicamente, você vai ter que ter uma iniciativa, evitar a preguiça de se arrumar, de ir deslocar até o local. Ou se você quer ir até um parque, também vai ter que exercer uma vontade, uma atividade. A pessoa que é preguiçosa, ela mal quer sair de casa e não quer aí exercer uma atividade, fazer algo que lida com a vontade, né? Então a preguiça ela domina o indivíduo a esse ponto de não proporcionar coisas boas, né? E ele ainda coloca, né? Os preguiçosos deixam os prazeres escaparem entre seus dedos só para não se darem ao trabalho de fechar a mão. Então o preguiçoso ele é tão preguiçoso que o prazer da vida em si passa por suas mãos e simplesmente o fato de ter a preguiça de fechar a mão, ele acaba deixando as melhores coisas da vida escoarem por sua mão só para não ter aí que exercer o ato de fechar. Isso é algo simbólico, né, que o autor coloca, uma metáfora, mas dá para entender que o preguiçoso ele não aproveita bem a vida, né, nem intelectualmente e muito menos uma vida emocional, uma vida ativa, etc. Então, a educação da vontade ela não vai servir apenas para o âmbito do estudo, mas sim também para a sua vida, né? Para uma vida que seja ativa, para uma vida que seja realmente boa e proveitosa e que valha a pena, né? O que o preguiçoso ele repudia, né? Ele repudia basicamente os esforços contínuos, ou seja, os não ocasionais. Ou seja, há momentos em que você vai ter energia para realizar algo. Por exemplo, o preguiçoso às vezes ele tem que se deslocar até a geladeira, ele tem que exercer aí um ato de vontade, etc. Esse é um momento de energia que ele tem. Ou, por exemplo, quando há um exame, uma prova, um dia anterior da prova, você vai lá e estuda para aquela prova com toda a energia, estuda 8 horas e depois no outro dia faz o exame e depois não estuda mais. São momentos de energia. Isso não quer dizer necessariamente que você tenha a educação da vontade. O propósito do livro é fazer com que você tenha uma vontade contínua, né? Que você busque sempre ler as coisas, estudar, continuamente fazer um exercício de vontade contínua, né? Então,
O preguiçoso, ele repudia esse estado de atividade contínua, de realizar as mesmas coisas ao longo do tempo, né? Porque o preguiçoso, ele realiza um ato espaço, depois realiza outro ato, mas não algo contínuo, com um propósito determinado. Então, estudo do dia, né? Estudo do dia a dia, quando você vai estudar, por exemplo, em algum curso, na escola, na faculdade, estudar todo dia é algo que exige a educação da vontade. Agora o preguiçoso não, ele estuda um dia antes da prova, porque ele exerce ali uma energia, mas não está educado plenamente na sua vontade. E existe também o chamado trabalho preguiçoso, que o autor coloca, o Julius Payot dá várias conceituações interessantes. O que seria trabalho preguiçoso? Ele é o esforço não contínuo e moderado. É o exemplo que eu já mencionei, né? É o trabalho preguiçoso. Você exerce um esforço determinado em um ato apenas para realizar algo, né? Por exemplo, estudar um dia antes da prova durante 8 horas e depois você não estuda mais, você simplesmente abandonou aquele estudo. Então esse é o trabalho preguiçoso, é um trabalho feito apenas para dispensar algo ou suprimir algo que você está pretendendo, né? Algo considerado imoderado, você não consegue se controlar nesses aspectos ao longo de muito tempo, né? E existe também a ideia dos tipos espessos, que ele também coloca o nome, né, de espíritos de moscas, né? E que é aquela pessoa que realiza diversas atividades ao longo do dia, né? E mesmo sem estar inativo, ela é também um tipo de preguiçoso, né? Você olha assim para a pessoa, nossa, a pessoa leu 3 livros no dia, depois mexeu no computador, fez um programa no computador, depois saiu na rua, fez um trabalho na rua, depois ainda voltou para casa, fez outra atividade e fez muita coisa nesse dia. Então, fulano é muito trabalhador, ele fez muita coisa, ele é uma pessoa muito esforçada e tem uma vontade incrível. Na verdade, o Julius Payot fala que essa pessoa é uma pessoa dispersa, porque ela não se concentra em um ato contínuo, né? Então, o exercício da vontade é algo contínuo. Então, quando você faz várias atividades, não quer dizer que você seja alguém que tem uma boa vontade, sim uma pessoa dispersa que realiza várias atividades, mas ao longo do tempo ela não está exercendo a sua própria vontade, ela está simplesmente agindo de uma forma preguiçosa porque ela não atua de forma contínua, né? Ou seja, ela não tem uma atenção voluntária, né? Conforme a sua própria vontade. Eu vou hoje estudar durante 2 horas um mesmo tema e de forma contínua. Essa pessoa que é do tipo disperso, normalmente ela não vai conseguir fazer isso. Ela vai estudar vários temas e tende a trazer uma dispersão dos seus esforços, né? Porque isso não sedimentaria as informações concretamente. Se você estudar 12 disciplinas diferentes no mesmo dia, você não sedimenta aquele conhecimento. Agora, se você estudar de uma forma contínua e poucas matérias, você vai sedimentar as ideias, as impressões que você está estudando. Então, o trabalho intelectual verdadeiro, ele orienta o esforço em uma única direção para um propósito, né? Então, ele coloca que o verdadeiro esforço é coordenar todos os esforços particulares em vista de um fim preciso. Então você vai coordenar a sua vontade para uma finalidade e traçando aí objetivos, colocando metas e sempre contínuo, né? O esforço pessoal também, de certa forma, ele é basicamente para coordenar os esforços para uma criação de uma obra. Então, veja, verdadeiro esforço é aquele que você direciona a sua vontade para algo contínuo, com um propósito, com a finalidade, e o esforço pessoal é basicamente a sua criação de algo, a vontade de produzir algo, né? O esforço pessoal ele é rejeitado como verdadeiro esforço, porque o esforço pessoal ele é mais fácil, por exemplo, em termos aí, por exemplo, de aprendizagem, do que uma investigação. Então, assistir um vídeo como esse é mais fácil de aprender de certa forma, né, oralmente, vendo áudio e tentando entender as expressões e tudo mais, do que pegar o livro propriamente e anotar e fazer sua própria investigação sobre o tema, analisar, criar algo é mais difícil do que aprender determinado tema, né? E ele coloca, o bom aluno não apenas memoriza as informações, mas ele se preocupa em investigar aquilo que ele está estudando, preocupa-se em criar algo, desenvolver para si mesmo as ideias e
e tudo mais. Então, para quem é estudante, por exemplo, ele coloca exemplos, né, que especialmente nos cursos mais de humanas, né, pode-se dizer assim, o aluno ele só aprende as informações, ele não se preocupa em buscar fazer suas próprias investigações. E quando ele tem que fazer sua própria investigação, ele causa ali um terror, né? Por exemplo, quando o professor passa um exame, né, uma prova, onde o aluno vai ter que fazer uma redação, um texto com suas próprias palavras sobre determinado tema, sem ter a aplicação de um conteúdo previamente memorizado. E os alunos em geral não gostam desse tipo de atitude porque eles não querem criar algo, e sim assimilar a informação e repassar essa informação. Nós sabemos que as escolas fazem isso, né? E as universidades também não dão oportunidade para a investigação, para o próprio pensamento, para a criação. Então fazer uma prova, como eu já mencionei, é um exemplo claro desse tipo, né? Que pode aí, demonstrar essa incapacidade, essa questão da vontade fraca que existe no âmbito acadêmico, né? As avaliações elas tratam então de saber os estágios de memorização do conteúdo e não quanto aquele estudante é criativo, quanto aquele estudante tem uma capacidade investigativa, né? Há um grande acúmulo de publicações hoje em dia, né? Nós já sabemos que exige aí de todo estudante um trabalho, né, de observar os livros, os periódicos, os jornais e tudo mais. Então, quanto mais se passa o tempo, maior a quantidade de produções. Isso não quer dizer necessariamente que você vai se tornar uma pessoa sábia se ler todos os livros de determinada área, se tiver uma biblioteca como essa, grande em sua casa, etc. A erudição ela será considerada como um trabalho aí mais de acumulação do que um trabalho de investigação, que é um trabalho de criar alguma coisa, né? A pessoa que é erudita, ela sabe as coisas, ela acumula informações. Enquanto que o trabalhador intelectual, o intelectual em si, ele é alguém que consegue investigar e abstrair as informações, tentar proporcionar algo que seja visto com uma forma diferente. O trabalho, segundo o autor, ele coloca que ele será reservado a eliminar tudo aquilo que é indispensável e focar apenas no pensamento que é mais útil, né? Então ele coloca também questões sobre o sistema de ensino, né? Que agrava a preguiça, né? O sistema de ensino já no século XIX, no final do século XIX, de Julius Payot, traz essa crítica ao sistema de ensino que ele agravava a preguiça intelectual fundamental, né? O aluno ele apenas acumula informações sem se aprofundar em um determinado tema. E quando há essa vontade de aprofundar-se num tema, a própria escola empurra o próximo tema, né? Ou seja, não há um incentivo à criação nas escolas, nem mesmo um incentivo ao aprofundamento. Tudo isso faz com que haja uma preguiça, haja uma fraqueza de vontade no âmbito do estudo, porque para se ter uma vontade é necessário buscar a investigação de um determinado tema e é necessário essa criatividade, essa vontade de se criar algo, né? Dois elementos fundamentais. Então ele faz essa crítica ao sistema educacional. A vida moderna ela é agitada, além do sistema educacional não te proporcionar, não te ensinar a coordenar a sua vontade, a se direcionar melhor, a própria vida moderna ela é muito agitada e ela faz com que o nosso interior, a nossa própria investigação, um momento de parar e ter um tempo para raciocinar sobre nós mesmos, seja algo escasso, né? E isso faz com que ocorra uma ampliação da dispersão, ou seja, você se torna uma pessoa mais distraída, né? Conforme o tempo passa e sempre você vê muita agitação, tanto aí nos meios tecnológicos, televisão, internet, nas próprias conversas e tudo mais, no próprio meio de vida, do tempo corrido das pessoas, tudo isso causa dispersão e aumenta também a nossa própria preguiça, também a dispersão e tudo mais, né? Então não se tem tempo, como ele coloca aqui, não se tem tempo nem mesmo para ler. Vive-se uma vida tanto agitada quanto vazia. A vida se torna vazia quando você não tem a possibilidade de entender a si mesmo, de refletir aspectos da sua própria vida, né? Então, para muitos, a leitura de um livro até mesmo parece ser tediosa, tendo em vista que foge aí desse clima de rapidez, de agilidade que a vida moderna nos apresenta, né? Então, como resistir a essa dispersão? Como resistir a essa preguiça que toma conta de quando você vai se propor a realizar um determinado objetivo?
né, o que seria então a educação da vontade, como nós iremos nos preparar para enfrentar aí certos desafios de estudo e fazer algo contínuo, pode-se dizer assim. E muitos já notaram que o que foi dito, mas poucos escreveram obras. E isso que é fundamental nessa obra de Julius Payot. A educação da vontade vai trazer essas informações para tentar preencher essa lacuna em se tratando aí de como educar a vontade. Então esse é o primeiro capítulo da obra do Julius Payot. Espero que você tenha gostado desse vídeo e continue acompanhando. Deixe os comentários se você tem alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo, é importante para o canal crescer e produzirmos mais vídeos também. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atividade, nenhum vídeo de livro que nós iremos analisar aqui. Então, muito obrigado pela atenção e continue acompanhando a nossa análise do livro A Educação da Vontade, de Julius Payot.